Bom, vamos lá. Eu sou o Bruno. Vamos dar uma olhada aqui nesse corte do Fio Diário, onde eles vão falar sobre uma questão envolvendo a esposa do Alexandre de Moraes. Olha isso. Vamos começar. Tem três partes dessa história que a gente precisa colocar para vocês. Vamos colocar o vídeo do suposto acesso a dados da esposa do Moraes e o que aconteceu com a servidora. Dos ministros do Supremo e dos familiares dos ministros do Supremo pelos servidores da Receita Federal, tem matéria nova que fala sobre uma dessas servidoras. Uma servidora estava prestando seu depoimento e disse que não acessou os dados da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi de Moraes, e ela prova, ela disse, inclusive, no seu depoimento, ela comprova que no momento em que ela é acusada de acessar os dados da Viviane Bassi de Moraes, ela estava em atendimento. E, inclusive, antes mesmo dessa operação da Polícia Federal, que foi deflagrada na terça-feira, já havia... Mas aí é aquela coisa, né? A gente já tem muito bem configurado uma situação em que as coisas não precisam necessariamente acontecer, né? Basta que a cabeça desse homem aqui, né, tá no centro da tela, queira que algo tenha acontecido e isso vai ser classificado como verdade. Só tem esse ponto. Mas assim, vamos ver o que. Não me surpreende em nada um caso como esse. um inquérito aberto dentro da própria Receita Federal, que já estava investigando essa servidora específica por ter remexido ali nos dados da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, a coluna da Mirelle apurou que a Ruth Machado dos Santos, essa servidora, que teria então acessado os dados da advogada Viviane Bassi, já havia apresentado justificativas formais à Receita antes mesmo dessa deflagração da operação da PF na última terça-feira. Quando foi questionada de forma interna na Receita Federal, ela respondeu por e-mail e apresentou provas. Segundo pessoas com conhecimento do procedimento, ela afirmou que não realizou essa consulta, nem essa conduta apontada, e apresentou documentos para mostrar que naquele dia e no horário indicados, ela estava atendendo de forma presencial a um contribuinte na agência da Receita. Opa, então como é que ela pode ser. Como é que ela pode ter acessado ou acessaram por ela, né? Trabalha no Guarujá, no litoral de São Paulo. Mesmo depois dessas explicações, ela foi surpreendida na terça de carnaval em casa. Com a decretação de várias medidas cautelares, não pode sair do país, tornozeleira, todas as medidas cautelares possíveis e imagináveis foram decretadas pelo gabinete do Alexandre de Moraes. Agora, eu preciso dar o contexto. Diga, Chiquinho. É engraçado, né, que antigamente essas medidas cautelares aí, elas tinham uma função, por exemplo, para evitar realmente que o sujeito fugisse, né? Então elas só eram aplicadas quando quando tinha algum risco, aparecia alguma chance do sujeito evadir, né? Agora, basta a coisa estar envolvida com o Alexandre de Moraes, que você já sabe que existe um risco, porque a coisa não vai seguir a lei, né? Tudo pode ser distorcido e é tudo flexibilizado, como bem que é melhor realmente eles colocarem a tornozeleira, porque essa pessoa, o certo seria ela fugir, né? Porque caiu na rede deles, dificilmente vai escapar. Só um detalhe, eu acho que você vai chegar no ponto da resposta dessa servidora. Isso. Eu ia chegar na Unafisco, mas você quer adiantar alguma questão específica da servidora? Você viu que a servidora foi ouvida na PF? Essa servidora ela foi ouvida na Polícia Federal, tá? Ela não é auditora. Eu vi o presidente da Associação dos Auditores dizendo que ela não tem um acesso, a senha dela não tem um acesso profundo a ela divulgar os dados que estão falando que ela divulgou, e mais, ela disse que ela tem prova que usaram o login dela, que no momento que houve esse acesso com o login dela, ela estava atendendo outra pessoa, que ela tem prova que ela não fez esse acesso. Onde eu quero chegar? Se eu não fosse advogado do Felipe Martins, e eu não tivesse visto... Felipe Martins, não sei se é o que o Chiquinho vai falar agora, mas é um cara que foi acusado de ter ido para os Estados Unidos, sem ter ido para os Estados Unidos, né? E aí rola um outro problema lá, tem um processo rolando nos Estados Unidos, porque fraudaram documentação lá para criar um suposto registro. Vamos ver se é isso que ele vai falar. Visto com meus próprios olhos que fraudaram uma entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos com documento para prendê-lo, eu duvidaria da fala dela. Mas eu tenho certeza que essa mulher está falando a verdade. Agora, por que isso? Por que usariam o login dessa mulher, Marco, para acessar os dados da esposa do Alexandre de Moraes? Para criar um álibi, para futuramente ter argumento de nulidade. O que significa isso?
acessaram irregularmente os dados da mulher do Moraes. É isso que eles estão falando agora. A Receita acessou de forma ilícita. A Receita, inclusive, se manifestou nesse mesmo sentido, confirmando que o acesso foi irregular. Porque, embora não exija autorização judicial para esse acesso, Não houve acesso, né? Mas aí, materialmente, a gente já entendeu que a pessoa responsável pelo suposto acesso não tinha como fisicamente fazê-lo. só se pode acessar dados sigilosos com instauração de procedimento fiscal. E esse procedimento específico não havia. Então, o acesso ele é irregular. Agora, por que criaram esse acesso irregular? Porque, posteriormente, qualquer que seja o ataque investigativo ou processo criminal contra a esposa do Moraes, tudo que pode ser utilizado contra a mulher do Moraes é ilícito. Se conseguiram esses dados do contrato de 129 milhões por um acesso ilícito, não podem usar esses dados em eventual processo criminal. Então, o jogo é muito pesado, o jogo é sujo e ele é possível. É crível que tenham criado, forjado esse acesso para futuramente ter uma carta na manga. E por que isso? Porque o Dias Toffoli saiu do controle do caso Master. Agora, quem está no caso Master é André Mendonça. E pode ser que não tenham controle do André Mendonça, e o André Mendonça pode dar carta branca para a Polícia Federal investigar a esposa do Moraes. Basta, então, instaurando o inquérito contra a esposa do Moraes para apurar, por exemplo, lavagem de capitais, o que houve essa apuração contra o Zanin na época da Lava Jato, lembra? Zanin tomou busca e apreensão por decisão do juiz Bretas, né? Pode a Polícia Federal investigar, então, a esposa do Moraes? Porque o próprio Dias Toffoli disse que só ficarão no STF prerrogativas de foro. A esposa do Moraes não tem foro privilegiado, o caso dela é primeiro grau. Então, um delegado agora, tendo carta branca do Dias Toffoli, do Mendonça, pode investigar a esposa do Moraes. O que acontece? Instaurando o inquérito contra a esposa do Moraes em primeiro grau, o advogado da esposa do Moraes pode fazer um HC, fazer esse HC chegar no STF e anular, trancar essa investigação, porque acessaram esses dados de forma ilícita. É esse o tabuleiro que eu enxergo. Essa manobra que ele está falando faz total sentido, né? Eu acho que deve ser a tendência mesmo, né? Cavar uma nulidade. Cavaram uma nulidade no caso do processo do Lula. O processo foi... Ele não foi anulado, ele foi resetado simplesmente por causa de um CEP. Né? Que ele não deveria ter rodado em Curitiba e deveria ter rodado em outra comarca. E aí, a partir dali, você cria um vício processual e todo o resto é ilícito. Que não faz sentido, né? Que não faz sentido. Então, agora, nesse caso, ainda mais hoje em dia, você sabe que aquele processo vai levar anos, provavelmente nunca vai ser concluído. E é a mesma coisa agora, né? Tá muito claro o que eles vão fazer, né? Ou seja, você não consegue negar, você não tem como desmentir o contrato de 129 milhões. O que resta é criar uma barreira, um bloqueio, um pedágio ali para evitar isso. É muito interessante o que aconteceu aí. Mas vamos ver o que vai desenrolar isso, né? A observação do Chiquinho é muito precisa. Porque eles forjaram esse acesso aos dados de familiares de ministro, E da esposa do Moraes. exato, É isso aí, vamos parando por aqui. Comenta aí o que você achou. Você acha que você concorda com ele? Você acha que vai ser realmente isso? E a gente vai se falando aí. Aproveita, se inscreve aí, dá uma força pra gente. Fui.